Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de empregador, tá? Que a nossa legislação traz para o nosso ordenamento jurídico. Deixa eu conversar alguns pontos ali da CLT, alguns artigos e alguns pontos controversos desse conceito legal que está lá na CLT a partir do artigo 2º da lei, a partir do artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. E eu começo justamente fazendo a leitura do artigo 2º, que diz o seguinte, tá lá. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, dirige a prestação pessoal de serviço. Esse é o conceito que nós temos, conceito legal do artigo 2º da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Eu sigo ainda trazendo para vocês algumas divergências doutrinárias em relação ao termo usado pelo legislador quando equiparou o empregador a uma empresa, tá? Então, para aqueles ali, né, que sustentam que a empresa não é um sujeito, mas objeto, a definição de empregador deveria ser outra, né? Os doutrinadores entendem que deveria ser o empregador é pessoa física ou jurídica e não uma empresa, né? Porque, inclusive, o Código Civil, lá no artigo 966, é claro. É empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Não considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ou ainda com curso de auxiliares ou colaboradores, salvo no exercício da profissão que constitui elemento da empresa. Então, tem essas particularidades que precisam ser observadas quando a gente analisar ali o conceito de empregador que foi colocado no artigo 2º da CLT. Tá? Portanto, resumidamente, não é objeto da nossa aula, né, mas a empresa, segundo o Código Civil, ela é o quê? Ela é considerada uma sociedade. E a sociedade, antes denominada mercantil, e agora sociedade empresarial, que é o termo utilizado agora pelo Código Civil. Tá? Então, o Código Civil realmente ele distingue, ele faz essa distinção entre sociedade empresarial, que é a mercante, né, ou a industrial, de sociedade simples, que é a sociedade civil, que está lá no artigo 997 do Código Civil. Então, nós temos essa diferença, tá? Mas mediante ali a equiparação que tem nos próximos artigos ali, incisos e parágrafos da CLT que a gente vai ler agora, nós vamos observar justamente o quê? Que devido justamente a essas equiparações que estão lá no artigo 2º, tá? Bem como as associações sem fins lucrativos, elas são igualmente obrigadas a cumprir com a legislação trabalhista. Tá? E com a leitura agora que nós faremos do artigo 2º, nós vamos observar justamente o quê? Que o empregador, ele é todo ente dotado ou não de personalidade jurídica, como também o será tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. A CLT ela não é taxativa, né, ao indicar os tipos de empregador, mas ela faz sim uma equiparação. Além da empresa, nos artigos aqui da CLT que seguem aqui, né, os incisos e parágrafos do artigo 2º, ele ainda equipara, tá, para fins de relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, as instituições sem fins lucrativos. Tá? Todavia, outras figuras que são acrescentadas pela doutrina e pela jurisprudência. Nós ainda temos a possibilidade do empregador condomínio, da massa falida, do espólio, da união, dos estados, membros, municípios, as autarquias, bem como também as fundações. Tá? Então, são possibilidades aí acrescidas, acrescentadas, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Tá? Eu destaco ainda, por fim, o conceito, né, a equiparação de empregador com a da CLT, a Lei 5.889 de 73,
tá? Que é justamente a lei ali, né, que regulamenta ali o contrato de trabalho do rural. Então, lá no seu artigo 3º, no seu artigo 4º da lei, traz para a gente justamente, né, a equiparação do empregador rural. Tá? Quando que esse empregador será considerado ali um empregador rural? A gente vai fazer a leitura aqui durante a explicação da aula. Tá? Então, eu termino falando ainda com vocês, tá, que o empregador é um ente dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem fim lucrativo, com ou sem fins lucrativos, em que tiver empregados, tiverem pessoas à sua disposição para estar prestando esses serviços. Tá? Então, de modo geral, esse seria o conceito legal de empregador. Agora a gente vai passar a ler o texto da lei, tá? Com algumas particularidades. Como nós já vimos, né, nós fizemos já a leitura do artigo 2º da CLT, que traz justamente esse conceito de empregador, equiparando ele à empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica admite, salaria e dirige a prestação de serviço pessoal. Então, esse é o artigo 2º, o conceito que está inserido ali no artigo 2º. Eu ainda destaco para vocês 2 artigos da CLT, tá? Que fala justamente caso ocorra alteração na estrutura jurídica da empresa. Eu destaco o artigo 10º e eu destaco também o 448 da CLT. O 10º diz o seguinte, olha: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos dos seus empregados. Da mesma forma, o 448, seguindo essa linha, né, de raciocínio, diz o seguinte: a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, mesmo que haja essa mudança, né, na estrutura jurídica da empresa, tá bem, turma? Ou até mesmo a mudança da propriedade, essa mudança não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Como eu mencionei para vocês anteriormente, o artigo 3º, artigo 4º da Lei 5.889 de 73, que é a lei do trabalhador rural, do contrato de trabalho rural, ele traz lá no artigo 3º o conceito, né, de empregador rural. Está lá, para efeitos desta lei, a pessoa jurídica ou física, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica de caráter permanente ou temporário, tá? Diretamente ou através de prepostos e com auxiliar de empregados. Tá? Aí o parágrafo 1º vem falando das atividades, né, que estão incluídas ali nesse caput do artigo 3º, que ele inclui inclusive a exploração do turismo rural. Tá? Então, aquele empregador, tá, que explora o turismo rural, ele também pode se enquadrar aqui nesse conceito de empregador rural aqui do artigo 3º da Lei 5.889 de 73, tá bem? E o parágrafo 2º também é um ponto importante, que ele fala justamente em relação à questão dos grupos econômicos e dos financeiros rurais. Tá lá, olha, sempre que uma ou mais empresa, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma a sua autonomia, né, no caso até das cooperativas, que é muito comum no meio rural, integram grupo econômico ou financeiro rural, estas serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. Tá bem? Então, em relação a esses grupos econômicos, essas cooperativas, esses financeiros rurais, eles serão sim responsáveis solidariamente aí pelas obrigações decorrentes desse contrato de trabalho do empregador rural. Okay? Por fim, tá, o artigo 3º ali equipara-se ainda, né, para efeitos dessa lei, tá lá, o empregador doméstico, a pessoa ou a família que admite o seu serviço como empregado doméstico, então aquele empregador físico que admita o doméstico ali para atender as suas necessidades ou do núcleo familiar. Tá? Equipara-se ainda o empregador rural a pessoa física ou jurídica, tá? Que habitualmente, em caráter profissional ou por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária mediante utilização do trabalho de outrem.
E eu finalizo esse ponto da videoaula falando ainda em relação ao grupo econômico. Como que se caracteriza esse grupo econômico? Então, lá no parágrafo terceiro aqui do artigo 2º da CLT, diz o seguinte: não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios são necessárias para a configuração do grupo, a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dela integrante. Então, não basta apenas um quadro societário, tá bem, turma? Para se caracterizar esse grupo econômico, né, para que você venha se socorrer desse benefício da solidariedade em relação aos encargos desse contrato de trabalho, tem que estar presente essas características que estão aqui no parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. Mais uma vez, olha, não se caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, mas a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e principalmente a ação conjunta das empresas dele integrantes. Então, dessa forma, fica aí caracterizado, né, esse grupo econômico, e como nós vimos aqui na legislação apresentada, será sim desse grupo responsabilizado solidariamente, tá, pelos encargos em decorrência do contrato de trabalho. Tanto desse contrato de trabalho, desses vínculos, né, desses contratos, tanto urbano quanto contrato rural também. Tudo bem, turma? Agora no próximo vídeo vamos conversar sobre o conceito de empregado.